preparado e Deus vai trazer a instrução, a direção, vai te colocar no lugar que você precisa estar. O Senhor é quem está olhando para você e está contando com você. Mas nós precisamos estar prontos, nos prepararmos, estarmos prontos pelo menos para iniciar, amém? Eu estou crescendo, ainda não estou pronto totalmente, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer e eu creio que estou crescendo, vou ficar melhor, amém? Aleluia. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Obrigado, louvor. Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão. Podeis assentar, fica à vontade. Deus é bom, amém? Irmãos, eu grato pela mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu confesso que quando eu recebi o convite para ministrar sobre o tema, o fruto do Espírito, me veio a lembrança, algo que na hora eu e a Ana foi automático, que a gente começou a rir e lembrar desse evento. Alan, coloca o áudio para mim, escuta para mim, por favor, para você, no final você vai entender qual é o contexto que eu quero chegar. Pode soltar. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu estou gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho na parte, já eu vou. Sai, cachorro, vai daqui. Hoje nas escolas a gente não vê que não tem paciência. No trânsito, meu Deus. Ô meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo. Leva esse cachorro que agora está aqui. E a gente precisa dessa paciência para a gente poder sobreviver. Tá bom, irmão? Entendeu, irmão? Então, isso é um exemplo do que não fazer, amém? Então, é para que a gente entenda que o fruto do Espírito não é isso, amém? É só para contextualizar algo, para que a gente entenda o tema da mensagem onde a gente quer chegar. Então, como eu falei, para mim é uma honra poder ministrar sobre esse assunto, é uma matéria do Rema, é muito relevante, né? É uma matéria que nos traz muito conhecimento e nós precisamos realmente acatar, né, irmão? Acatar a palavra. Então, nós estamos todos no mesmo ambiente, né? Estamos todos ouvindo a mesma palavra, mas cada um recebe de uma forma diferente, né? Alguns absorvem tudo, outros, muitas vezes, o corpo está aqui, mas a mente está lá fora, está pensando no boleto, está pensando no menino que tem que buscar, está pensando na esposa, né? Enfim, uma série de preocupações, e outros somente o corpo está, né? O espírito já está lá fora faz tempo. Então, nós precisamos, quando adentrarmos ao local, à igreja do Senhor, ao templo, a gente tem que ter isso em mente, que nós precisamos vir de espírito, alma e corpo. Os três têm que estar presentes. Nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos absorver realmente o que o ministro vai ministrar a palavra. Amém? Em Tessalonicenses, você não precisa abrir, tá bom, irmão? Eu quero focar aqui, os nossos irmãos lá da comunicação, os midianitas, são homens preparados, e eles vão botar aqui os versículos para você. Então, para a gente ganhar tempo, é uma matéria que, se a gente fosse ministrar tudo, como é abordado no Rema, nós precisaríamos aqui de uns 6 dias para conseguir alcançar com sucesso, amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo 1 Tessalonicenses 2,13. Pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem em intenção de enganar vocês. Temos, a minha versão diz assim, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, perceba, é de Deus, não é do homem, não é minha, amém? Não é do ministro, não é de quem sobe aqui. Vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade.
é a palavra de Deus, ao qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, o apóstolo Paulo frisa bem que a palavra não é humana, e sim a palavra é de Deus. Amém? Então, homens vão trazer, irmãos, a mensagem, a palavra de Deus. Mas a questão é, como nós vamos receber essa palavra, essa mensagem que não é do homem? Amém? Quem está pronto para receber a palavra de Deus aqui? Amém? Nós somos uma boa terra, não é assim que nós aprendemos? Nós estamos aqui para receber a boa semente da palavra de Deus, amém? Então, continuando, Tiago 1:22, por favor. Eu estou lendo na versão Almeida atualizada, tá? Tiago 1:22, vou ler do 22 ao 25. Ele diz assim, pode colocá-lo, por favor. Tiago 1:22. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, nós temos aqui um alerta de que nós precisamos praticar a palavra, e não somente ouvir. E essa parte, Deus nunca vai fazer por mim e por você. A força é minha, a força é sua. Entende? Lá no final da mensagem você vai entender o que esses dois versículos têm a ver com o fruto do Espírito, né? Porque eu simplesmente ouvi como o Tiago falou, né? Eu engano a mim mesmo. Então Deus vai enviar ministros para te ensinar, para pregar a palavra, né? Mas só você pode praticar a palavra, não sou eu. É lá fora, na vida real, na vida com a sua família, no seu ambiente, nos ambientes onde você convive, onde você entra, onde você sai, é você quem escolhe praticar a palavra. Eu posso até dizer, estou fazendo rema, uau! É bom, não é? Quem já fez ou quem está fazendo sabe o quanto é bom. É bom, não é, irmão? A gente senta lá, fica ouvindo verdades maravilhosas, cada matéria uma melhor do que a outra, cada ministro, né, de Brasília inteiro, do Brasil, espalhados pelo Brasil e às vezes até internacional, pessoas que vêm de fora somente para pregar a palavra. Mas eu não posso me enganar, eu posso ouvir. Eles podem ministrar para mim, ensinar de uma forma direta, mas o escolher, fazer, sou eu que vou escolher praticar ou não. Amém? Então, como o Tiago demonstra, a Deus, irmãos, nós não temos como enganar. Entende? Porque é de dentro para fora. Então, sou eu que escolho praticar a palavra. O versículo 23 diz assim, pode avançar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. O 24 diz, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. O 25 diz, mas aquele que atenta bem à lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, esses dois versículos estão ligados ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito é consequência do ouvir e praticar a palavra. Amém? O fruto do Espírito é a manifestação da natureza de Deus implantada em nós mediante o novo nascimento. Nicodemo chegou para Jesus e perguntou, como é possível, sendo velho, nascer de novo? E Jesus fala para ele,
como era possível um homem velho nascer de novo. Entende? Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós experimentamos esse novo nascimento. Entende? Nós passamos a ter em nós a habitação do Espírito Santo. E aí nós somos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Então, por estarmos enxertados nessa videira, nós temos como consequência diária a produção dos frutos, segundo a espécie da árvore a qual somos ramos. Quem é a videira? Jesus. Entende? Então eu preciso estar enxertado na videira. E eu não sou agrônomo, eu não entendo, mas eu sei que é o seguinte: existe técnica de pegar um galho, enxertar e ele, depois de um certo tempo, ele ser absorvido pelaquela árvore. Entende? Então, uma vez que eu nasço de novo e fui enxertado, então eu tenho uma raiz boa, Jesus, porque eu fui enxertado na videira. Amém? Então, se nós somos enxertados nessa videira, ao qual nós somos ramos, nós precisamos manifestar essa essência que está em nós por causa da presença de Deus. Não sou eu. Efésios 4, 28, por favor. Rogo-vos, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entende? Então, a nossa nova natureza, Paulo frisa bem: o que roubava, não roube mais. O que furtava, não furte mais. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, irmãos, é a manifestação da natureza de Deus em nós, como nós já frisamos bem, implantada no novo nascimento. Quando nós somos enxertados nessa videira que é Cristo, nós passamos a produzir frutos segundo a espécie da árvore. Paulo falou, frisou: o que furtava, não furte mais. Então, agora eu enxertado em Cristo, as práticas do velho homem já não fazem mais parte da minha natureza atual, porque eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Gálatas 5:22 descreve os frutos do Espírito, que diz, por favor, Alan, Gálatas 5, a partir do 22. Mas o fruto do Espírito é muito famoso esse versículo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Efésios 5, 8 e 9 diz: o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, a definição de fruto, a palavra em grego é karpos, né? Que é usada acerca de aquilo que uma árvore produz segundo sua energia interior. Quando a gente vê Jesus falar sobre a figueira que secou, né, que não dava frutos, e Jesus foi lá e falou que não nasça mais fruto de ti, e a figueira seca. Quando eu paro para refletir naquele versículo, né, e eu associo isso com fruto, o que tinha no interior da árvore? Porque se ela não deu fruto, algum problema tinha.
Entende? Então, metaforicamente, ações visíveis geradas por um poder invisível dentro de nós. Novo nascimento, o Espírito passa a habitar em mim, e agora, como diz a palavra, o meu espírito milita contra a carne. E, embora as obras da carne são, como a gente já escuta, ouve muito, né? Concupiscências ocultas, o fruto do Espírito vem da ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, fruto é igual expressão visível de um poder invisível. Quem disse isso foi Donald G. Então, o caráter do fruto é evidenciado pelo caráter do poder que o produz. Eu preciso colocar força, irmão. E muitas das vezes, essa questão das concupiscências ocultas, né, são coisas ligadas à obra da carne. Eu também tenho acesso ao poder do Espírito que habita em mim. Eu posso ativar isso ou não ativar isso. Eu posso usar isso porque está disponível para mim e está disponível para você. Eu só preciso fazer que essa união viva, né, entre a minha comunhão com Cristo e o Espírito Santo passe a gerar um fruto visível. Ah, Tiago, está complicado. O que é o fruto do Espírito? É a evidência visível de um poder invisível. Mas é no interior do crente nascido de novo. Aonde você quer chegar, Tiago? Então, se eu entendo que existe um poder dentro de mim, e a palavra diz que também existe o contrário, que é a carne, então o Espírito vai militar contra a carne. Então, é uma vida, pode ser uma vida carnal ou pode ser uma vida espiritual. Gálatas 5,17 diz: digo, porém, Paulo falando, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa batalha todo cristão vive. Nós vivemos. Talvez de formas diferentes. Talvez a minha batalha seja me segurar um pouco mais antes de, explodir. Tomei uma fechada no trânsito e aí eu estou doido para elogiar. Cavalo de Faraó. Jumento. É ou não é, irmão? Vamos falar a verdade, é o dia a dia. Então, talvez é tão rápido que você está tão acostumado àquilo que é instantâneo. Mas o Espírito vai sempre oposto a isso. Calma, não reaja, não responda, não fale, se cale, coma menos, glutão. Talvez você tenha que comer tudo que, entendeu, o estômago cabe. E aí depois nós ouvimos aqui numa palavra para homens que serviu para todo mundo e todo mundo apanhou junto, foi ou não foi, pastor? Nós temos que se controlar, irmãos, porque depois eu coloco a culpa. A culpa é porque eu sou assim, irmão, é porque eu gosto de comer. Eu tenho um vício que é comer, entendeu? Eu tenho um vício, não é por causa da minha... eu tenho um problema de tireoide, então eu engordo fácil. Entende? Tudo eu vou arrumar uma desculpa, menos eu vou querer pagar o preço para ter um corpo saudável. E quando eu olho para o que a palavra diz, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito. Mas é mais fácil eu arrumar uma culpa,
é mais fácil eu arrumar uma desculpa para não ir para a academia. Dá trabalho ou não dá, pastor? Acordar às 5 da manhã, você sabendo que amanhã você não precisava, e amanhã você vai, não, amanhã eu tenho que ir, se eu não for 5 horas para a academia, eu não vou mais. Não dá trabalho? Aquela tentação de você apertar o soneca e falar, eu vou dormir, vou descansar mais um pouquinho. Num dia que às vezes está chovendo, que está frio, entende? E você vai falar, não, eu vou ficar aqui no conforto, entende? Então, essa é a batalha que é relatado entre o espírito e a carne. E isso é que gera o fruto do espírito. Então, o fruto do espírito depende de quem? De mim, irmão. Eu conheço, eu escuto e aprendo o que Deus ensina através de sua palavra e dos ministros ao qual ele, às vezes, usa para trazer uma palavra para nós. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E muitas vezes a cura está nessa palavra. Agora, depende de mim e você praticar. E não vai ser fácil. Não é para mim, eu tenho certeza que não é para você. E até Jesus falou que não ia ser fácil, porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a força nós temos que colocar, irmão. E aí, quando eu vejo aqui em Romanos, a partir do versículo 5, Paulo diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A gente tem mania de achar que pecado, às vezes, é só aquilo que é estampado na manchete. Roubar, matar, adulterar, né? Corrupção. Mas existem outras coisas, irmãos, que nós precisamos considerar. Considerar, por que considerar? Porque o evangelho é relacionamento. Entende? Então, quem tem que segurar a minha boca sou eu. Se eu não for falar, o que a palavra diz é o seguinte, se eu não for falar o que edifica, então é melhor eu permanecer calado. É desse fruto que a palavra fala. E esse fruto eu preciso analisar em mim como está a minha árvore. Eu estou inserido em uma videira que é Cristo, mas e o fruto? Eu estou gerando fruto? Esse fruto, como é esse fruto? Às vezes ele está bonito por fora. Eu olho de um lado, estou vendo perfeito, mas às vezes do outro tem algo que eu preciso tirar. Não está tão bom como eu achava que estava. Entende? Então essa guerra, irmão, é a guerra da carne contra o espírito. O espírito alimentado pela palavra vai confrontar a carne. Entende? E nós é que escolhemos do que nós vamos nos alimentar. Então Paulo foi bem claro, quem se inclina para a carne, colhe o quê? Morte. Quem se inclina para o espírito, colhe vida e paz. É muito forte isso, entende? Então, eu preciso vigiar as minhas ações, os meus pensamentos, o meu interior. Será o que Cristo faria? Será que ele responderia tão rápido assim? Será que ele, se iraria tanto contra alguém num estalar de dedo? Então, será que Cristo desonraria pai e mãe? Isso não está na manchete, mas não é um fruto bom. Então, se eu não honro meu pai e minha mãe, isso não é um bom fruto, é? Não é. Então, eu preciso olhar, como eu estou tratando minha mãe? Como eu estou tratando meu pai?
Será que eu estou murmurando demais? Será que eu estou praguejando? Será que eu só estou falando asneira? Será que eu estou fofocando? Será que eu estou por trás de em nome de uma tal de sinceridade? Né? Será que eu não estou querendo falar demais? E isso é, como diz no dicionário do crente, é carne, irmão. É carne e às vezes ela está pura e mal passada. Então a gente tem que ter cuidado. Romanos 8 diz: quem vive segundo a carne tende para as coisas da carne. E a carne vai querer falar demais. Então, numa situação como essa, eu preciso entender que o Espírito vai agir de outra forma. Entende? Então, às vezes eu estou querendo responder e o Espírito está falando, fique quieto, se cale. Mas eu tenho que falar, eu preciso falar. Não, mas agora é momento de você ficar calado. Talvez o seu calado, como diz o ditado, você vai virar um poeta. E talvez você vai edificar mais do que se você fosse falar. Entendeu? Ou é só comigo? Isso acontece, irmão. Tem dia que você fala, eita. Tem dia que você está querendo ligar para o PROCON. Vou ligar no PROCON, vou abrir uma reclamação no consumidor.gov, no Reclame Aqui, eu vou botar a boca no trambolho. O Espírito, calma, fique quieto. Se cale. Entende? E isso são situações que são coisas que às vezes são pecados, pequenos excessos disfarçados, que pouca gente fala. Como eu falei, eles olham mais para a manchete, para aquilo que está destacado, estampado na capa do jornal. Mas existem outras coisas que a gente precisa considerar. Então, são aplicações práticas, irmão. Essa é a intenção do que eu quero expor aqui para os irmãos, amém? Então, ou outras vezes eu posso trabalhar. Eu posso achar que a minha função é só trazer o suprimento, colocar o suprimento dentro de casa, né? Para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos. Mas às vezes você não está com paciência de sentar, olhar no olho dela, planejar, né? Pode ser, vamos fazer uma saída por mês, vamos resolver aquele outro problema, vamos pagar as contas, vamos dar um tempo nas despesas. Entende? Então, às vezes, a gente tem que estar mais disposto. E a disposição é você sentar para resolver. Não é fugir. O fugir não vai adiantar, irmão. Ele vai só jogar lá para frente. Ou vai, como diz o ditado, tapar o sol com a peneira. O calor continua do mesmo jeito. Então, eu preciso resolver. Então, eu preciso analisar esse fruto. Né? Então, assim, planejar, conversar, às vezes orar. Eu tenho um amigo que todas as vezes que eu encontro ele fala, cuide bem da sua esposa. Você está cuidando? Toda vez que eu olho ele, que eu encontro com ele, ele fala isso. Eu estou, irmão, estou cuidando daquela mulher maravilhosa, sorridente. Quase que ela me perdeu, irmão. Vocês acreditam? Quem não conhece, outro dia eu conto. Mas são situações rotineiras que nós precisamos parar para analisar. E a palavra vai gerar em mim uma reflexão. E essa reflexão eu preciso pensar. Eu preciso meditar várias vezes, de diversas formas. Eu preciso ler, eu preciso reler, eu preciso, sabe? Porque o que Deus fala através do ministro, às vezes você não deu ouvido, Deus usa o amigo. E às vezes Deus manda um amigo estilo João Batista, que vai falar a verdade na tua cara. E nós vai dizer, tu tá errado, irmão. Tu tá fazendo... Esse é amigo. Amigo não é aquele que massageia o ego e fica, sabe, querendo... Ô, rapaz, sério mesmo, tadinho de você, hein, bicho? Que situação difícil, meu amigo. Vamos ali no bar, vamos ali tomar um aqui.
Você vai esquecer os problemas. Isso não é amigo, irmão. Esse é o tipo que massageia o ego. O amigo que é amigo fala a verdade. E amigo de crente fala a verdade na palavra. Não veio de mim, não veio, sabe? Não veio do homem, mas veio de Deus. Ao ponto de você pensar assim, contar a minha vida para o pastor. Contou nada, irmão, foi o Espírito. E tu achando que alguém te entregou, mas não foi. Foi o Espírito Santo que, entendeu? Falou e trouxe de alguma forma aquela palavra para aquele momento e você precisa entender isso. Então, continuando. Então, Paulo diz que a carne leva à morte, não apenas física, mas morte da paz, morte da família, da consciência, do propósito, da intimidade com Deus. Já quem busca as coisas do Espírito, ele vive uma vida de paz. Amém? E como nós vencemos, irmão Tiago? Como nós geramos esse fruto ao qual o irmão está compartilhando a palavra? Ouvindo a palavra, irmão. Meditando na palavra. Ouvindo e aprendendo a ouvir o Espírito Santo de Deus. Entende? Nós precisamos considerar, nós precisamos meditar, refletir. Tem dias em que eu saio sozinho, às vezes de carro, às vezes de bicicleta. E às vezes, irmão, você não tem noção do quanto que Deus fala comigo no meio do mato. Eu vejo diversas situações em que eu falo, às vezes eu estou procurando uma resposta para alguma situação, eu estou orando, e Deus ali numa situação como aquela, sozinho, em que as vozes se calaram e só está eu e Deus. E a resposta chega. Entende? Então, aprender a ouvir o Espírito Santo vai mudar todo um cenário, irmão. Então, quem tem o Espírito Santo não é mais escravo da carne. Certo? Romanos 8 nos lembra de uma verdade que ela no Evangelho, é a única coisa que nos resta, irmão. Se a gente quiser avançar em Deus, nos propósitos, naquilo que o Senhor tem para nós, a verdade é essa: ou nós matamos a carne, ou ela nos mata. Eu preciso fazer ela morrer. Tem muitos que acham que, por exemplo, lendo 1 Crônicas 12, você vê lá os guerreiros de Davi, e você começa assim, eita, uma batalha, e de repente você fala, eu vou entrar numa guerra, e eu estou, irmão, ousado, eu estou forte. E Deus fala, não, é só interior mesmo. Ora aí, ajoelha, bota teu joelho no chão, ora, e você vai levantar diferente. Você vai ser ousado em mandar a tua carne calar a boca. Entende? Então, Deus nos chamou para viver no Espírito. Essa vida no Espírito nos traz leveza, alegria, nos traz disciplina e nos traz amor. Eu preciso fazer isso. Então, no fim das contas, a verdadeira liberdade, irmão, é dizer, carne, quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Esse é o tipo de meditação que eu preciso refletir sobre o fruto que eu quero gerar através da minha vida. Então, quando eu paro para ver o que Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:16, digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Palavra mais espírito. Então, irmão, esse é o fruto que Deus espera de nós. Amém? Esse é o fruto que nós precisamos nos esforçar
diariamente para ter uma nova vida em Cristo Jesus, como aqueles que nasceram de novo através da revelação do Evangelho, através da revelação da palavra. Amém? Deus conta comigo, Deus conta contigo. Entenda que cada um de nós temos um propósito a cumprir. E esse propósito Deus confiou a você, Deus confiou a mim. E esse propósito vai ser exatamente o que nós, para cumprir esse chamado, para gerar frutos, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Assim nós vamos garantir bons frutos em tudo aquilo que nós formos fazermos. Amém, irmãos? Você foi edificado? Amém. Coloque-se de pé, por favor, nesse momento. Eu também quero estender um convite para você que, de repente,